Opa, antes de começar eu quero perguntar uma coisa pra você. Tu assistiu meu último vídeo, né? Que eu falei sobre a Comedy Store, sobre a greve dos comediantes, sobre o fim da era da inocência da comédia. Assiste esse vídeo, ele tá muito bom, contém uma puta de uma história foda. O link dele vai estar aqui na descrição, no card também, na playlist. Mano, assiste, tá muito bom. Mas começando aqui, tu já se perguntou quem foi o primeiro comediante de stand-up? Pensa bem, no primeiro. Se você perguntar pros seus amigos, provavelmente eles vão responder Lenny Bruce, né? Mas, mano, Lenny Bruce começou a fazer stand-up só em 1947. Mano, tem muita coisa antes dele. Pra vocês terem noção, Lenny Bruce é conhecido como o pai do stand-up moderno. Mas antes do Lenny Bruce, teve um cara chamado Morty Sol. Mas não é desse cara também que a gente vai falar hoje, porque acredite ou não, ainda tem muita coisa antes dele. Antes de começar, eu já quero pedir aquele ritual padrão, né? Se inscrever no meu canal clicando no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, deixar a curtida aqui e não se esquecer de me seguir no Instagram e no Twitter, Havoc Miranda. Ambos são Havoc Miranda. Me segue no Instagram. Posto bastante coisa lá, eu interajo bastante, eu posto a agenda toda de show, a porra toda. E agora sim que eu já passei por esse momento de humilhação em vocês de piedade, bem-vindos a mais um Curiosidades da Comédia. Antes de você conhecer sobre stand-up, vamos numa viagem no tempo agora para os shows de vaudeville. Os shows de vaudeville eram shows extremamente populares que aconteciam entre 1880 até a década de 30. Você já deve ter visto em filmes antigos ou desenhos animados aqueles shows onde quando a apresentação não tá indo bem, a plateia joga tomate no cara no palco. Ou alguém dos bastidores pega uma bengala e puxa o cara pelo pescoço. Eu não sei se o lance da bengala realmente acontecia, mas eram esses shows de vaudeville ou mistrelos e tudo mais. Esses shows de variedade apresentavam shows realmente de apresentações de romance, de drama, mas o que bombava mesmo era comédia. Eram centenas e centenas de shows hilários pra época, com piadas clichês de torta na cara, de sogras chatas, personagens tropeçando. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wine. Baby, my heart's on fire. Foram nesses shows de vaudeville que grandes mestres da comédia foram descobertos, como por exemplo os irmãos Marx. Um jovem artista iniciante na época, chamado Charlie Chaplin. E entre as performances, os próximos shows eram anunciados por placas, sabe? O próximo cara vai subir no palco, alguém sobe no palco com uma plaquinha, fulano de tal vai subir, e o fulano de tal sobe no palco. Era assim, basicamente. Algum cara mesmo subia no palco e anunciava, mas não existia essa ideia de mestre de cerimônias ali, sabe? Mas um dia, por alguma razão desconhecida, talvez alguma plaquinha tenha sumido, não sei, o comediante Frank Fay quebrou o protocolo e se tornou o primeiro mestre de cerimônias dos shows de vaudeville. E deu muito certo. Foi um show incrível. Frank Fay, então, alavancou sua carreira fazendo pequenas piadas entre as atrações desses shows de variedade. Por exemplo, se o show anterior fosse ruim, ele subia no palco e zoava o cara. Se o show fosse bom, ele contava piadas para manter a plateia no mesmo nível para preparar para o próximo artista. Isso é uma coisa muito comum hoje em shows de improviso, ou shows de stand-up em grupo e tudo mais. Só que naquela época não tinha isso acontecendo. Isso aconteceu em 1920 e assim o Frank Fay virou o headliner mais famoso daquela época. O cara era o comediante mais bem pago do maior festival de comédia que tinha. Vocês estão entendendo que não é pouca merda? O jornalista Abel Green testemunhou isso. Fez uma matéria com o título Frank Fay acabou de fazer o ato de ser mestre de cerimônias algo importante. Vocês estão entendendo o contexto histórico? Naquela época não tinha ninguém pensando, porra, meu sonho é ser mestre de cerimônia profissional. Não tinha isso, cara. Esse cara não percebeu no momento, mas ele tava realmente revolucionando uma parada. O Frank começou inclusive a se apresentar no maior teatro de vaudeville que tinha, que era o The Palace, nos anos 20. E o Frank não usava personagem, ele não tinha peruca, ele não tinha maquiagem, ele não ligava como o cabelo dele tava ou o terno dele. Ele subia no palco e conquistava o pessoal apenas com risadas. E é por isso que muitas pessoas consideram Frank Fay o primeiro comediante de stand-up que se tem relato. E com isso, obviamente, os outros comediantes da época de vaudeville começaram a... Porra, mano, eu quero fazer igual. Melhorando cada vez mais a mecânica das piadas. Por exemplo, lembra que eu falei que nesses shows de variedade, as piadas eram basicamente piadas visuais, tipo alguém caindo no chão, torta na cara e tudo mais? Por exemplo, agora caras como o Groucho Marx começaram a contar piadas de uma linha bem estruturada, sabe? O que a gente chama de one-liners. Um exemplo de piada do Groucho Marx é: atrás de cada homem de sucesso tem uma mulher. E atrás dessa mulher está sua esposa.
Olha, tu pode até não achar graça, mas tu entendeu que é bem diferente de simplesmente dar uma tortada na cara de alguém? Então agora, quando perguntarem pra você quem foi o primeiro comediante de stand-up, você vai responder Frank Fay, né? Mais ou menos. É porque agora fica um pouquinho mais complicado. Olha, porque mesmo eu tendo contado aqui a trajetória do Frank Fay, de como ele se guiou de um mestre de cerimônias para ser um comediante de stand-up, alguns historiadores ainda discutem se foi realmente o Frank Fay ou um cara chamado Bob Hope, que tem exatamente a mesma trajetória que ele. Parece quando a gente estuda religião e mitologia, que tem vários deuses com origens bem parecidas. Então fica essa briga entre o Bob Hope e o Frank Fay. Só que dá pra piorar um pouquinho mais. Porque como se não bastasse, tem um cara chamado Charles Casey, que ele era um mulato que fazia apresentações de blackface. Isso era muito comum, na verdade, sabe? Não necessariamente apenas brancões faziam blackface, tá? E lá por meados do século de 1800, esse cara já fazia uns monólogos sem adereços nenhum, uns monólogos engraçados, bem neuróticos, sabe? Então, obviamente, muitas pessoas também consideram ele como o primeiro comediante de stand-up. Porém, eu não posso ficar sem falar também do grande escritor Mark Twain. Porque em 1895, Mark Twain entrou em falência após uma sequência de negócios mal realizados. O cara investiu em muita parada errada, se ferrou. Ele sempre escreveu textos satíricos e tudo mais. Então, o que ele resolveu fazer? Ele decidiu ir pra estrada com um show de humor autoral. O cara fez uma turnê, não só pelos Estados Unidos, mas por vários países. E era um show onde ele, sem nenhum adereço, enfrentava plateias contando piadas e críticas sociais. Pelo menos disso existe um consenso entre historiadores e comediantes. Mark Twain foi o primeiro cara a viajar com um show de comédia solo. Então, cortando o clickbait do título do vídeo, não existe um primeiro comediante de stand-up. Primeiro porque ninguém teve essa autoria de falar, eu fui o primeiro. Talvez até tenham falado, mas não existem registros suficientes para eu poder vir aqui e afirmar algo para vocês. Por isso fica essa briga. Mas o que sabemos com certeza é que o stand-up comedy, a comédia de cara limpa, ela veio como um movimento mesmo, sabe? Algumas pessoas fizeram porque acharam aquilo interessante, outras queriam desbravar outros níveis de comédia, outras pessoas simplesmente queriam se adaptar. Mas pelo menos com esse vídeo daqui eu espero que você tenha conhecido os principais nomes. Obviamente existem muitos poucos registros dos comediantes daquela época. Quase não existe conteúdo audiovisual desses caras. Por isso vocês devem estar se perguntando agora, tá, mas como a gente vai saber que você tá falando a verdade? Essa é uma boa pergunta, essa é uma ótima pergunta, de verdade. E por isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no Ver Mais, todos os links de onde eu usei pra pesquisar, toda a minha bibliografia desse vídeo. Eu comprei esse livro daqui, ó, The Comedians, por menos de $20, tá? E ele conta toda a história da comédia norte-americana. Desde os shows de vaudeville até, tipo, história recente, Conan Bryan, sabe? É um livro muito bom, é gigante, olha o tamanho dele. E é baratinho, cara. Então se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo pra você comprar também, beleza? Como vocês sabem, esse tipo de vídeo dá um trabalhão, então eu vou pedir pra vocês de coração, se vocês querem que eu faça mais vídeos, deixem aquela curtida aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Deixem um comentário aqui embaixo o que vocês acham, elogios, críticas, tudo tá. E mostre esse vídeo pra seus amigos que também curtam comédia, que também curtam debater, conversar sobre. Às vezes você conhece algum comediante de stand-up, cara, me ajude a divulgar esse vídeo. Me siga nas redes sociais, Twitter ou Instagram, Havok Miranda. Segue no Instagram. E eu vou agradecer de coração pra vocês por estarem aqui assistindo aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e até a próxima, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, hein?